que vão poder fazer. Senhor, vamos falar teu projeto, tirar, Senhor, a tua palavra. Que possamos, Senhor, nos alimentar da tua palavra nesta noite. Deus, entendimento, sabedoria, Senhor, e da tua palavra que nos traz conhecimento. Abençoa o teu servo, Senhor Jesus, que teu Espírito, a unção do teu Espírito, pelo sangue dele nesse momento. Amém, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça da paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus, que nos concede mais uma oportunidade. Somos gratos ao Senhor pelo fôlego de vida, por tudo que Ele nos tem feito. E o que Deus tem colocado no meu coração é para falar justamente a respeito de gratidão. O dever que temos de ser gratos a Deus por toda a sua bondade, por toda a sua misericórdia que nos alcançou e por tudo que Ele tem feito. Amém? Vamos abrir lá no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do verso de número 11. Aleluia, glória. Lucas 17, do 11 em diante. Amém? A palavra de Deus, ela diz a respeito de 10 leprosos. Diz assim a palavra: e aconteceu que, indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? A igreja pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, que é digno de todo louvor e glória. A palavra de Deus, ela nos relata aqui a respeito de um fato que aconteceu, onde o Senhor Jesus Cristo, ao andar por Samaria e pela Galiléia, ele se depara com 10 homens, e todos os 10 estavam com lepra, uma doença que naquele tempo não tinha nem tratamento. Todos os 10 estavam sentenciados à morte, porque naquela época, quem contraísse uma lepra já estava condenado à morte. Não havia tratamento, não tinha cura. E a lepra era uma doença que não afetava só o corpo físico, mas afetava a moral da pessoa, afetava o psicológico, afetava a pessoa no todo, porque ela era excluída da sociedade, ela era excluída da família. A pessoa que tinha lepra naquela época, ela era lançada fora do convívio com as demais pessoas e não podia sequer se aproximar. Tanto que nós lemos esse texto e os 10, eles clamaram a Jesus quando eles veem Jesus, tratam Jesus por mestre. Os 10 reconhecem que Jesus era mestre, reconhecem o poder de Cristo, e os 10 clamam a Ele e clamam de longe, porque não podiam se aproximar. E Jesus diz aos 10 que vão e se apresentem no templo, aos sacerdotes. Indo eles pelo caminho, os 10 foram curados.
Mas dos 10, apenas um voltou para agradecer a Cristo. Apenas um volta para dar glória a Deus. E o que essa palavra nos ensina? Que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Todos quantos clamam a Deus recebem uma resposta. Nem sempre a resposta vem como a gente quer ou quanto a gente quer, mas a resposta ela vem como e quando a gente precisa. E às vezes nós não entendemos a resposta de Deus, mas mesmo que a gente não entenda, a gente deve ser grato a Deus. Muitos são os livramentos que Deus já nos deu, ao ponto de que hoje nós podemos ainda estar respirando. Muitas são as vezes que o diabo, tentando usar outras pessoas, quis nos fazer descer a sepultura. Mas o Senhor teve misericórdia e não permitiu que nós morrêssemos. Muitas vezes o Senhor nos livrou da morte. Muitas são as vezes que o Senhor nos tem sustentado quando nós já não víamos mais solução em muitas situações. E na maioria das vezes nós somos ingratos. Ao invés de nós reconhecer Deus na nossa vida, buscar a face dele, muitas vezes até diz obrigado, mas vira as costas para Deus e vai fazer a própria vontade, vai correr atrás dos próprios desejos, não se importa se isso está ou não agradando a Deus. E isso não é ingratidão da nossa parte. Quando nós verdadeiramente somos gratos a Deus, nós deixamos os nossos objetivos e buscamos verdadeiramente aquilo que Deus deseja. Olha aqui, este homem que era leproso e foi curado e que ficou grato, ele não seguiu o objetivo que ele estava indo de ir até o sacerdote para se apresentar. Ele volta e vem buscar Jesus. Ele se prostra a Cristo em gratidão. Os demais seguiram o seu caminho. E aí Jesus faz a pergunta: não foram 10 os curados? Só um voltou para agradecer, para dar glória a Deus. Hoje não é diferente. Muita gente vem à igreja para buscar algo da parte de Deus e quando recebe, vai andar, vai cuidar da própria vida, ou acha que vai cuidar da própria vida. Na verdade, vai tentar satisfazer os desejos da carne, mas não deseja ter uma vida com Deus. Eu sou muito compromisso com Cristo. Não é grato a Cristo pelo que ele tem feito. E a gratidão é tão importante na vida de quem quer ter uma comunhão com Deus. Maria, por favor, coloca aí no livro de João, capítulo 11, verso 41. Do Evangelho de João. No verso 41 do capítulo 11 diz assim, ó: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. O próximo, por favor. Eu pensei que sempre te ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Para aí um minutinho. Jesus aqui estava para ressuscitar Lázaro. Lázaro já estava morto há 4 dias, já estava sepultado. Jesus dá ordem para que retirem a pedra. E antes de que o milagre aconteça, Jesus ele ergue os olhos e as mãos ao céu e ele dá graças a Deus, ele agradece. Antes de pedir, primeiro ele agradece. E por que Jesus primeiro ele agradece? Ele faz isso para dar testemunho à multidão ao redor, como ele mesmo está dizendo: olha, Pai, eu bem sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou fazendo isso de agradecer primeiro por causa da multidão ao redor. Ele está dando um exemplo para a multidão,
dizendo que a multidão também tem que ser grata a Deus. Não só pelo que já aconteceu, mas também por tudo que Deus ainda vai fazer na nossa vida. Jesus aqui ele não está agradecendo por algo que ele já recebeu, ele está agradecendo por algo que ele ainda nem pediu. Porque ele tem a certeza que o Pai sempre ouve. Toda oração que a gente faz, o Pai está com o ouvido inclinado para escutar. Deus ele está o tempo todo atento a cada palavra que a gente diz com Ele. Ele ouve e Ele responde. E Ele responde da maneira que a gente precisa. Põe o próximo versículo, por favor, mãe. Tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. O próximo. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixe-o ir. Glória a Deus. Imediatamente após o Senhor Jesus Cristo dar o exemplo de que deveríamos ser gratos dele próprio, agradecendo ao Pai por algo que ainda nem havia pedido, Deus manifesta o seu poder respondendo ao pedido que foi feito e mostrando à multidão que um coração grato recebe de Deus tudo quanto pede. Foi lido aqui na palavra introdutória exatamente isso, que tudo quanto pedimos ao Pai, em nome do Senhor Jesus, Ele nos concede. A palavra de Deus ela não falha. A palavra de Deus ela não volta vazia. Tudo que nós pedimos a Deus em oração, Ele responde. Por favor, Maria, coloca aí Mateus, capítulo 14, verso 17. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. O próximo, por favor. E ele disse: trazemos aqui. O próximo. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Nessa tradução está escrito os abençoou. Tem uma tradução que diz: e tendo dado graça, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Em outras palavras, o Senhor Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, e ele agradece a Deus pelo que tem. Havia uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, para se alimentar. Tudo que tinham de provisão eram 5 pães e 2 peixinhos. Jesus ele não reclama do pouco que tinha. Ele agradece pelo que tinha, e com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele alimenta a mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Nós seguimos o texto, acho que é no verso 20, por favor. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram ou sobraram 12 cestos cheios. Quando nós somos gratos a Deus pelo que temos, aquilo que temos é o suficiente para viver. A maioria das pessoas, ao invés de agradecer pelo que tem, reclama do que tem. Ah, mas amanhã cedo eu tenho que levantar para trabalhar. Dê graças a Deus, você tem emprego. E se você estivesse desempregado? Ah, eu tenho que pagar o IPTU da minha casa. Dê graças a Deus, eu poderia morar na rua. Ah, eu vou ter que pagar o IPVA do carro. Toma seu carro, então. Se não quer pagar IPVA, vai andar perto. Ah, essa água está horrível. Na África, tem gente morrendo de sede porque não tem água potável para beber.
Seja grato pelo que Deus tem te dado. Tenha um coração grato. E o que você tem será mais do que o suficiente para você viver feliz. Quando o rei Davi, ele fala no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é que quando eu tenho a presença de Deus, eu não preciso de mais nada. O apóstolo Paulo, quando ele ora por 3 vezes para que seja retirado o espinho da carne, Jesus diz: a minha graça te basta. Quando nós verdadeiramente alcançamos a graça de Deus, isso nos basta. Não quer dizer que não passaremos por dificuldades ou aflições, porque está escrito que no mundo nós teremos aflições, mas também diz para ter bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É não desanimar em meio às aflições, é permanecer grato a Deus por tudo que Ele nos tem dado, mesmo em meio às dificuldades, porque é as dificuldades que a gente cresce. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É na dificuldade que a gente reconhece o quanto a gente depende de Deus, o quanto a gente necessita de Deus, é na dificuldade. Porque quando tudo está bem, é como foi dito aqui, muitas vezes a gente pensa que é autossuficiente. Quando tudo está correndo bem, muitas vezes a gente acha que está no controle da situação. Aí Deus permite que venha uma dificuldade para que a gente entenda que quem continua no controle da situação é Ele. E aí a gente verdadeiramente começa a buscar Deus. E as coisas melhoram um pouquinho. Novamente vai o ser humano ingrato, achar que está tudo bem. E aí já começa a orar menos. E aí já começa a meditar menos na palavra. E aí já começa a buscar menos a presença de Deus. E por que tem muito crente fraco hoje? Porque já não busca Deus como buscava no início. E a Bíblia fala sobre isso. Venha contra ti e deixaste o teu primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras antes que Ele venha e retira o teu castiçal. Tem muita gente dentro da igreja que está perdida. A parábola da dracma perdida fala sobre isso. Entenda que a dracma estava perdida dentro da casa. Jesus ele fala 3 parábolas. A do filho pródigo, ele fala em sequência. Primeiro, a do filho pródigo. É filho, mas decide sair da casa do pai. É filho, não deixou de ser filho, mas decidiu viver sem a presença do pai. Decidiu ir comer bolota de porco. Quando volta, se decide voltar, o pai recebe de braço aberto. Mas muitos não conseguem voltar. Não dá tempo de voltar. Morre lá fora. E o que acontece? Perde aquilo que o pai tinha para dar. Em seguida fala da parábola da ovelha perdida. Se perdeu pelo caminho. Essa, o bom pastor vai buscar. Jesus vai buscar. Traz de volta. Tem pessoas que pelo caminho, às vezes se distraem com alguma coisa, se enfraquece com algo, e por um momento acaba se perdendo. Mas Jesus entende que somos falhos, que somos imperfeitos, e quando nós nos perdemos pelo caminho, nós não desejamos sair. Ele vai e nos procura, nos busca e traz de volta. Como? Usando pessoas para que falem uma palavra, para que nos exortem e nos tragam de volta. E a dracma perdida estava dentro da casa, mas estava perdida. Diligentemente ele procura. Hoje o Senhor está procurando dentro da casa pessoas que estão perdidas. Talvez aqui tenha pessoas que você está dentro da casa, mas você está perdido. Perdido por quê? Porque já não tem a comunhão que tinha antes. Já não busca como buscava, já não adora como adorava. Volte a adorar, volte à prática das primeiras obras. Por favor,
Coloca aí, Maria, livro de Atos, capítulo 16, verso 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 25, diz: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E o próximo versículo, 26, por favor. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Esse texto está falando de um momento de aflição, de angústia, de dor. Paulo e Silas foram açoitados, estavam com as costas em carne viva, totalmente dilacerados. Estavam acorrentados no chão, porque naquela época os grilhões eram correntes que prendiam-se o preso no chão. Ele não podia nem ficar de pé. E Paulo e Silas não estavam reclamando, choramingando, eles estavam orando e cantando louvores a Deus, e adorando, e agradecendo o privilégio de ter o Espírito de Deus em sua vida. E a gratidão daqueles homens por estarem na presença de Deus provocou um terremoto que abriu as cadeias, que libertou não só eles, mas todos à sua volta. É para isso que o Senhor nos chama, para o adorar, para o buscar, para o bendizer, seja nas horas boas, seja nas horas ruins, seja nas horas de angústia, seja nas horas de lazer. A palavra de Deus nos ensina que em tudo devemos dar graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Está escrito. Mas muitas vezes você vê um probleminha e já começa a reclamar. O povo de Israel rodou e perambulou pelo deserto 40 anos. Por quê? Porque murmurava demais, porque de tudo reclamava. Tinham acabado de sair da escravidão do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, viram a maravilha que Deus fez de abrir o mar, de afogar os seus inimigos naquele mar. Chegaram nas águas de Mara, e porque as águas eram amargas, era potável, água potável, porém amarga, porque o sabor não era tão bom, começaram a reclamar. Ao invés de agradecer, porque em meio ao deserto encontraram água. Água é vida. E ao invés de agradecer a Deus pela vida que encontraram, começaram a reclamar que a vida estava muito amarga. Tem muita gente assim ainda hoje. Deus abençoa com algo, dá um emprego, o salário é muito baixo. Meu Deus. Nós devemos aprender a ser mais gratos. Por favor, coloque aí Jó, capítulo 1, verso de número 20. Eu vou adiantar, né? 8:22. Amém? Amém? Jó, capítulo 1, verso 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. Qual é o contexto dessa adoração de Jó? Por que Jó faz isso? Ele se prostra e adora a Deus. Porque Jó tinha acabado de receber um monte de notícias ruins. Volta 2 versículos atrás, Maria, por favor. Verso 18. E 17. E 16. Aí.
Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu dos céus e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova, boa notícia, o próximo. Então, ainda este falando, vai outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova, o próximo. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo na casa do teu filho, do irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, deu nas 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Aí é o 20 que nós lemos. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, se lançou em terra, se prostrou e adorou a Deus. O próximo. Ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor teu nome, bendito seja o nome do Senhor. Foi o louvor que foi cantado aqui. Irmão, nós temos que ser como Jó, adorar a Deus em todo o tempo, mas muitas vezes recebemos uma notícia ruim. Senhor, cadê o Senhor na minha vida? Meu Deus, por que isso está acontecendo? E ao invés de adorar, começa a reclamar. E ao invés de agradecer por ter sobrevivido, começa a achar ruim pelo que perdeu. Vamos entender uma coisa? Quando a gente veio para este mundo, a gente veio nu. Você está vestido? Está com a roupa? Está no lucro já. Para de reclamar. Comece a agradecer. Você já está no lucro. Tudo que você tem não é teu. É de Deus. Ele criou todas as coisas, inclusive o teu corpo. O meu corpo não é meu, ele pertence a Deus, ele é templo do Espírito Santo. Daí a razão pela qual eu tenho que cuidar com zelo e temor do Senhor, porque um dia eu terei que prestar conta também do meu corpo ao Senhor. Eu não posso fazer do meu corpo o que eu quero. Tem um ditado popular mundano que diz aí: meu corpo, minhas regras. Mentira! Teu corpo não é teu, e as regras que têm que ser seguidas são as estabelecidas pelas Escrituras, pela palavra de Deus, aquilo que o Senhor ordena, porque Ele é Senhor. Se Ele verdadeiramente é o teu Senhor, você tem que fazer o que Ele ordena. O Senhor Jesus Cristo disse, numa determinada situação: por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Se você não faz o que Ele manda, Ele não é teu Senhor. Porque teu Senhor é aquele a quem você obedece. E só há 2 senhores: ou você obedece um, ou você obedece o outro. Quando você não faz a vontade de Deus, você já está fazendo do diabo. E não há meio termo. Ou é luz, ou é treva, ou é certo, ou é errado. Sim, sim, não, não. O pastor disse, é do pão. Para encerrar, coloca aí Jó 42, verso de número 10, por favor. Jó 42, 10 diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Estão entendendo, igreja, como todas as coisas pertencem a Deus? Por quê? Deus permitiu que Jó perdesse tudo, mas foi o mesmo Deus que depois, lá no capítulo 42, no verso 10, ele vira o cativeiro de Jó e entrega tudo em dobro para Jó. A palavra de Deus nos ensina
lá no livro do profeta Ageu, que o Senhor é o dono da prata e do ouro. Está escrito: minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Ele criou os céus e a terra e tudo que neles há. É por isso que dele, por ele, para ele são todas as coisas. E um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos o privilégio de poder confessar isso hoje comigo e com a minha vontade. E graças a Deus por isso. Porque o reconhecemos como nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, de nossas almas. Mas aqueles que hoje não reconhecem, um dia irão reconhecer. Porém, não irão obter a coroa da vida. Porque irão reconhecer quando verem já com poder e glória. Mas aí será tarde. Temos que reconhecer agora para viver por fé. E o que é fé? A certeza de algo que a gente espera, mas a gente ainda não vê. É por isso que o justo viverá pela fé. Nós teremos vida por aquilo que a gente não vê, mas cremos. Quando reconhecerem só porque estarão vendo, perderão a salvação da alma. Muita gente fala: eu sou que nem Tomé, eu tenho que ver para crer. Tomé, uma semana depois dos discípulos, só acreditou quando viu e tocou as feridas de Jesus. Mas ele foi repreendido. Jesus não falou que ele estava certo, ele disse assim: quem segue esse exemplo está seguindo errado. Porque o que Jesus disse: bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Então creia sem ver, viva pela fé. Porque quem retrocede, Deus não tem prazer nessa alma. Está escrito: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma, nele a minha alma não tem prazer. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, porque tudo que Deus faz é bom. Creia que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Está escrito em Romanos 8, verso de número 28. Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Se você verdadeiramente ama a Deus, até o que acontece de ruim é para o seu bem. Até o diabo coopera para o seu bem. O inimigo está se levantando, não se preocupe. Se você verdadeiramente serve a Deus, o levante do inimigo também coopera para o seu bem. Glória a Jesus. Por quê? Porque é Deus que está no controle da sua vida, não é o diabo. Estão fazendo uma macumbaria. Ore pela vida do macumbeiro. Porque Deus talvez está usando a tua vida para converter ele, para salvar ele. E aumentar o teu galardão, porque cada alma que a gente ganha, cada coisinha mínima que a gente faz nessa terra, o Senhor não deve nada para ninguém, Ele dá galardão, Ele dá recompensa. Não que nós merecemos, mas porque Ele é gracioso. Não reclame dos problemas, agradeça por ter Cristo que é a solução de toda e qualquer situação na tua vida. Confia nele, não mais ele fará. Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Amém? E o Senhor seja louvado, as palmas do louvor do Senhor. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe.